Olá, olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Líder Outlier. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância de entendermos nossos níveis cerebrais e como isso funciona na nossa vida, na nossa mente, nos nossos pensamentos, tá certo? E como isso influencia o nosso comportamento, ok? Então esse é o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá? Bem, vamos lá. Quero que você entenda o seguinte. Nós temos uns níveis cerebrais, existem teorias que trabalham sobre isso e mostram de forma muito básica, que eu vou falar aqui. Nós temos a parte do primeiro nível cerebral, que é o nível reativo. Um nível reativo, onde as nossas ações são espontâneas, reativas, instintivas. A área de sobrevivência, por exemplo, as reações de sobrevivência são muito interessantes. Se você viu, por exemplo, um animal peçonhento ou um felino que queira esteja pela região, o seu instinto é logo de sobrevivência, você não quer dar bobeira, então isso é muito interessante. Então esse primeiro nível, que é um nível instintivo, né, que é mais reativo, nós temos isso, inclusive, como a gente pode olhar isso como sendo algo meio que até meio primitivo, vamos usar essa expressão, né? E esse é o primeiro nível cerebral que a gente precisa entender hoje, que é esse nível reativo, que é muito distinto de sobrevivência, por exemplo, tá? O segundo nível de nível cerebral é o nível emocional, é onde as emoções trabalham, se desenvolvem, e inclusive nos mamíferos você consegue perceber que eles têm algumas reações, inclusive os mamíferos até choram, para você ter noção dessa ideia. E isso nos animais. Agora imagina conosco que nós temos essa parte reativa, nós temos essa parte emotiva, e só para você ter noção, a parte emocional é tão forte que a maioria das decisões, inclusive as compras que acontecem, seja elas de forma online ou física, elas procuram gerar um estímulo emocional na gente. E o brasileiro, ele compra, em média, 75% dos brasileiros geralmente compram por emoção. Na verdade, todos nós acabamos comprando por um certo tipo de coisa que nos favorece aquele bem e confortavelmente nos sentimos emocionalmente. Então as emoções, elas, por exemplo, são 10 vezes mais rápidas do que o raciocínio lógico, você tem noção. Então a emoção chega primeiro do que o raciocínio lógico. Então as emoções são importantes, porque quando nós não entendemos que o nosso nível cerebral tem esse nível reativo, tem esse nível emocional, que já vem intrínseco, né, já vem dentro de nós, isso foi, nosso Criador fez a gente perfeito para trabalharmos com as emoções e com os sentimentos diante das circunstâncias, né? E tem o terceiro nível, que é o terceiro nível de nível cerebral, que trabalha a parte racional, é o nível racional. E aí você vai entendendo como existe o reativo, que é muito mais como se fosse um meio primitivo, instinto de sobrevivência, de reação e ação para sobreviver, se proteger, fugir, como também a questão emocional de relacionamentos, de percepção do outro, de si mesmo, e o nível racional, onde a mente ela trabalha de forma lógica, de modo criterioso, sistemática, trabalha de modo de uma forma sistemática assim mesmo de analisar, de sistemas e análises. Então a parte racional do nosso cérebro funciona assim. Então, como eu havia dito, às vezes as emoções são tão fortes que o racional não consegue bloquear. E a verdade é essa, porque o emocional ele é muito mais rápido, você sente muito mais rápido o efeito emocional, e aí gerando isso. Mas o que acontece? O que nós sentimos, ninguém pode evitar de sentir, de ter uma reação natural que se tem até de proteção do próprio corpo, e biologicamente nós temos isso. Mas nós podemos gerenciar aquilo que acontece conosco posteriormente. E se a gente quer desenvolver uma mentalidade de alto nível, mentalidade de alto padrão, nós precisamos exatamente
entender esses níveis cerebrais para que cresçamos assim em entendimento, entender um pouco sobre a importância de que muitas pessoas às vezes são reativas. Você vai perceber na área da adolescência, por exemplo, eles não são tão racionais. Não sei se você já percebeu que eles são muito mais emotivos e reativos. E isso é muito importante a gente conhecer, porque a gente sabe que eles estão num processo de desenvolvimento e o cérebro dele vai entrar em maturação racional, onde que o racional faz o filtro de tomada de decisões importantes, somente depois que eles estão maduros. Então eles estão em processo, então eles conseguem tomar essas medidas, porém eles têm limitações no próprio seu córtex cerebral, no neocórtex. Então é bem interessante conhecermos um pouco sobre esses níveis cerebrais. Num próximo vídeo que nós vamos estar gravando, eu vou estar falando um pouquinho sobre alguns passos que se deve ter para ter uma mente de alta performance, entendendo o contexto como ela funciona. No primeiro nível, que é esse nível muito instintivo, muito reativo. Segundo nível, o nível emotivo, né, onde as emoções e sentimentos estão instalados. E nível racional, que é onde nós conseguimos filtrar, ter direção, ter foco, e a gente aprende um pouco sobre isso, ok? Então é bom para trazer esse conhecimento para vocês. Por quê? Porque tudo isso influencia no nosso comportamento. Se a gente, inclusive, por exemplo, pessoas que usam bebida alcoólica, ele anestesia o seu cérebro, né, o seu pré-frontal, o seu neocórtex, ele anestesia, ou seja, diminuindo o fator de poder de decisão com discernimento, com características de entendimento claro das coisas, e aí ele começa a agir pelo modo o que? Emocional. O nível do cérebro cai, ele começa a agir emocionalmente. É por isso que você vai ver pessoas mais agressivas ou pessoas mais chorosas, pessoas mais carinhosas. Você vai ver essa mudança em cada pessoa porque vai depender do seu estado emocional, que vai ser revelado quando essa pessoa baixar seu nível de consciência e de aptidão aí mental, tá certo? E por isso envolve, toda vez que a pessoa sente medo e ela sente alguma coisa que pressiona, o cérebro já tem esse modo instintivo, esse modo reativo, que é para, diante de uma circunstância que traz medo, diante de uma circunstância que traz insegurança, ele vai se proteger de modo reativo. A pessoa nem sabe por que saiu correndo, mas ela sai porque ela quer preservar a vida. Às vezes todo mundo sai correndo, ela também sai porque o cérebro entende que há perigo e aí vai embora. São ações reativas que já estão dentro de nós e funcionam naturalmente. Tá? Então a gente entender um pouco desses níveis traz entendimento para a gente poder entender um pouquinho sobre a importância da nossa mente ser uma mente de alta performance, tá certo? A gente vai ver isso aí no próximo vídeo. Mas antes de você sair, dá um clique aqui, tá certo? Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Comente aí, compartilhe para ajudar pessoas a expandir o seu conhecimento e entendimento um pouco mais, tá certo? Um beijo na bochecha, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!